É quinta-feira, dia do espaço Harvard Medical School Portugal, e hoje falamos de alimentação e da importância das escolhas corretas na altura da compra. É a minha convidada Manuela Cruz, médica de família e consultora científica do programa. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Como está? De uma forma geral, escolhemos bem os alimentos que vamos comer ou não? Às vezes não, porque às vezes o marketing, a publicidade leva-nos a influenciar-nos de um modo um bocadinho negativo. Papel de alguma forma. Verdade, verdade. Agora o nosso papel é estar atento a esses pequenos truques que eles fazem e fazer uma escolha mais correta. Então por onde é que devemos começar quando partimos para as compras para comprar alimentos? Bom, tendo em conta que temos neste período de austeridade, eu acho que é sempre importante levarmos uma lista daquilo que precisamos, porque senão às 2x3 temos o carrinho cheio com coisas que nos saltam à vista e que nos influenciam para pôr dentro do carrinho. Portanto, fazer uma lista e não fugir ao que está naquela lista. Pois, o ideal seria esse. Não ir às compras com fome. Porque se a gente vai às compras com fome, mete para lá muito mais coisas, ui, que coisa tão boa, e acaba por meter para o carrinho uma data de coisas que talvez não fossem necessárias, talvez sejam supérfluas. Não ir às compras com crianças. As crianças às vezes levam-nos a pôr também, a carregar o carrinho com coisas que nem sempre são ideais. E depois a estar atentos àquelas publicidades que nos sugerem e que nós temos que contornar. Por exemplo, estou-me agora a recordar, numa coisa que está em publicidade, uma promoção. Ok, vamos a isso, mas vamos ver a validade, porque às vezes, se está em promoção, logicamente o supermercado tem a intenção de não perder e baixar o preço para que a pessoa consuma, mas a gente tem que ver se a validade que está dentro na embalagem que a gente vai propor, se consegue consumir aquilo dentro da validade que lá está, porque senão a promoção já não nos interessa. É muito importante ver os rótulos todos, a validade e também a composição do que está, principalmente nas coisas que estão previamente embaladas. Já vamos falar dos frescos também. Certo. Coisas previamente embaladas, tudo tem um prazo de validade. E uma coisa é válido até uma X data, outra coisa é consumir de preferência até. Isto são significados diferentes. Válido até uma data X, é conveniente realmente não ultrapassar essa data porque o alimento pode-se deteriorar. Quando diz é consumir de preferência até, quer dizer, tem um pouquinho mais de validade para além daquilo que lá está, embora possa perder um pouco o sabor, possa perder algumas qualidades. Ao lermos os rótulos e a composição do que lá está dentro, não olhando só para os prazos, os produtos identificados como baixas calorias, light, diet, são aconselháveis ou não? Têm mais redução de gordura, têm mais redução de sal e, portanto são alimentos melhores. São alimentos melhores. Agora, temos que pensar que, por exemplo, uma margarina light, quer dizer, é que tem mesmo gorduras e às vezes são gorduras trans, porque também temos que pensar no tipo de gorduras ou lípidos. Lípidos, gorduras, é a mesma coisa. Temos vários tipos de gorduras e lípidos, e isto vem nos rótulos. Agora, eu reconheço que às vezes para uma pessoa que não esteja muito habituada a lidar com estes termos, seja um pouquinho difícil ler os rótulos, mas eu vou dizer aqui algumas coisas. Traduzimos aqui o que podemos traduzir. Vamos tentar. Sim. Portanto, dentro das gorduras, temos gorduras boas e más. As gorduras más são as gorduras saturadas e as gorduras trans, que se podem chamar também gorduras hidrogenadas. Todas as gorduras que são sólidas, que se tornam sólidas na temperatura ambiente, são normalmente gorduras menos saudáveis, ou saturadas ou hidrogenadas. Essas não vamos querer. Vamos evitar. Também não vamos ser, de tal modo, restritos a não comer nenhuma. Exato. Pronto, vamos reduzir. Há as outras gorduras que são boas, que são normalmente as líquidas, poliinsaturadas, monoinsaturadas. Dentro deste exemplo das monoinsaturadas temos o azeite, o óleo de amendoim. São gorduras muito boas para fritos porque aguentam temperaturas muito altas sem se alterarem. E temos outros tipos de gorduras poliinsaturadas, óleo de milho, óleo de girassol, que são gorduras também saudáveis, poliinsaturadas, que são melhores, por exemplo, para temperar, são mais saudáveis. Fazem menos mal à saúde, de uma forma geral? Mal. São menos prejudiciais? Eu digo até um pouquinho mais. São essenciais à saúde. Então fazem bem, não é fazem menos mal, é fazem bem. Também, sim. Por exemplo, alguns óleos, o óleo de peixe. O óleo de peixe é saudável para a saúde, faz bem à saúde. São aqueles óleos, o óleo de girassol que eu falei, são ricos em ômega 3, ômega 6, que são saudáveis para a saúde. São saudáveis porque existem nesses tipos de óleos, nesses tipos de gorduras, substâncias
que nós temos que ingerir porque não as conseguimos produzir. Portanto, fazem parte da nossa Continuamos com o alimentação. nosso carrinho das compras e agora Ok. paramos aqui na secção dos gorduras. frescos. Das Peixes e carnes, como é que escolhemos? As carnes mais magras. Vamos lá ver, as carnes gordas são as tais gorduras saturadas. Vamos evitar as carnes gordas. Vamos então falar das carnes magras, quais são elas? Carnes de aves, frango, peru, pato, galinha e coelho. São as carnes mais magras. Depois temos as outras carnes. Há uma gordura dentro da carne que não é visível, que também não é saudável. Claro que a parte branca daquela gordura de carne de porco, essa carne branca é francamente má para a saúde. Mas depois há o tipo de gordura dentro da carne que não é visível e que também não é lá muito saudável, que convinha evitar. Carnes melhores são aves e coelho, as carnes mais magras. É muito consumida em Portugal também, juntamente com o porco, a carne de vaca. É desaconselhável? Não inclui nenhum destes grupos, nem das muito más, nem das muito boas. Por algum motivo? Eu falei principalmente das carnes dos animais mais saudáveis. Vamos falar então de carne de vaca e carne de porco. A tal gordura que eu disse que está metida dentro da carne e que não é visível, a gordura da carne de porco não é menos má do que a da carne de vaca. Quer dizer, a gordura da carne de porco não visível, eu diria que é tão boa ou mais do que a gordura da carne de vaca que não é visível. Não digo aquela parte branca da carne gorda do porco, mas essa carne não visível, a do porco ainda é mais saudável. E terminamos com os legumes e vegetais, que os médicos defendem como essenciais para a nossa saúde. Os legumes e vegetais. Legumes devia de ser a parte maior da nossa refeição. Por exemplo, num prato, metade do prato devia de ser cheio com esses tipos de gorduras e vegetais. Um quarto com proteínas de carne ou peixe e o outro quarto com hidratos de carbono, arroz, batata, massa. Os vegetais mais coloridos, de folha mais verde, ou tão mais coloridos, beterraba, cenoura, são mais saudáveis do que os outros. Vamos abusar desses. São mais saudáveis, por exemplo, em cálcio, ferro, são mais saudáveis. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, leite, não falámos, rica em cálcio. As folhas verdes destas têm bastante cálcio e, portanto, são também mais saudáveis. E em todas as refeições vegetais é essencial como acompanhamento, ou não? Vegetais, fruta, deveria ser. Deveria ser. A nossa alimentação deveria ser um pouco completa, devia ter um bocadinho de tudo em todas elas, mas, sinceramente, mais na parte de hortaliças. Gostava de ser só uma coisinha na parte dos doces. Por vezes, na alimentação que há bocado falámos de diet para diabéticos, às vezes somos levados a pensar que alguns tipos de açúcar, como a frutose, é muito bom para o diabético. Mas não, a frutose é o açúcar da fruta. E, como tal, o diabético também não deve abusar Não deixa de ser fruta. açúcar. Exato. É o açúcar da fruta. E a gente sabe que o diabético não deve comer mais do que 2 ou 3 peças de fruta. Atenção aos tipos de açúcar. Fica essa chamada de atenção. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos Muito nesta edição obrigada. da manhã. Foi um Bom prazer dia, então. recebê-la aqui. Muito obrigada. 9 horas.